Olá, gente, estamos iniciando mais uma videoaula aqui do nosso canal Professor Éder Dantas. Agora para falar sobre o tema culturas híbridas, que é um tema bastante atual no debate aí sobre a questão cultural e que nos interessa muito, especialmente porque a sociedade brasileira é uma sociedade caracterizada pela sua diversidade e por muita interface entre diferentes grupos culturais. Então a gente pretende aqui compreender os diferentes tipos de cultura e a hibridização como parte da formação da identidade brasileira. Bom, existe, segundo a teoria sociológica e a teoria da comunicação e a teoria da arte, três tipos básicos de cultura. Não há um consenso sobre o uso deles, desses conceitos, tipos básicos de cultura. Se entender a cultura como conjunto de símbolos e artefatos desenvolvidos por um grupo e transmitidos de geração em geração, conforme a gente conversou em vídeos anteriores. Na sociedade moderna, podemos dividir a cultura em três tipos básicos: a cultura popular, a cultura erudita e a cultura de massas. Essa é uma construção que ocorre ao longo dos estudos e durante séculos em que intelectuais procuram entender as características da cultura. Inicialmente, os intelectuais românticos eles procuraram valorizar de forma positiva a cultura popular, em um momento em que a repressão sobre ela se intensificou, especialmente na Europa, nos séculos 18 e 19. É exemplo dos irmãos Grimm, né, que são autores de histórias infantis e que buscaram resgatar, digamos assim, contos, histórias das sociedades rurais que estavam desaparecendo na Europa pré-industrial e industrial. O termo folclore inicialmente foi muito utilizado. Ele foi criado pelo arqueólogo inglês William Thomas em 1846 e identificava o saber tradicional preservado pela transmissão oral entre os camponeses. O termo folclore hoje não é muito aceito, porque ele é muito associado à ideia de coisas que já morreram. E quando a gente fala de cultura popular, a gente está falando sempre de uma coisa muito viva. A ideia de cultura popular, então, ela surge, portanto, muito associada às ideias de tradição e costumes. Mikhail Bakhtin, que é um estudioso do tema, ele definiu a cultura popular em oposição à cultura das elites, identificando o riso, o burlesco e o jocoso como típicos dessa cultura popular em sua obra A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento. Na educação popular, a cultura popular está muito associada à resistência simbólica dos povos oprimidos e das comunidades que lutam por seus direitos. Bom, a cultura erudita ela é considerada a cultura superior, entre aspas, a cultura letrada e científica, normalmente apreciada pela elite intelectual e financeira. Na verdade, ela surge mais como uma tentativa de diferenciar a elite da chamada ralé, ou das classes populares, ou mesmo da burguesia, quando a aristocracia tentou se diferenciar criando costumes, a questão da etiqueta que surgiu no século XVIII, com o objetivo também de diferenciar a aristocracia dos demais grupos sociais. Então a cultura erudita ela tem essa característica de ser a cultura letrada ou científica. Podemos dar um exemplo de cultura erudita, a literatura, né? Aqui nós temos uma obra, o Guarani, de José de Alencar, uma obra clássica da sociedade brasileira, que expressa um tipo de cultura, que é a cultura livresca, né? Que é a cultura letrada de quem sabe ler, de quem lê bons livros, de quem tem acesso a um nível de maior intelectualidade e que são geralmente ciclos mais restritos da sociedade. Bom, a música clássica é um exemplo disso, né? As artes clássicas em geral. Bom, já a cultura de massas, ela se caracteriza como uma cultura produzida pelo capitalismo, né? Ela é produzida e difundida pelo chamado mass media, né? Pela mídia, e ela resulta da indústria cultural. Segundo Walter Benjamin, a obra de arte na era da sua reprodutividade técnica, a cultura de massas é a cultura que visa o lucro e que visa a reprodução da produção simbólica da humanidade em larga escala, visando ganhar dinheiro. Ela nasce da releitura do popular e do erudito e ela busca também expressar o gosto médio da sociedade. A gente pode ter vários exemplos da cultura de massas. Um deles, por exemplo, nós estamos aqui com o disco do Nirvana, né?
uma banda de rock famosíssima, todo mundo conhece, cuja produção musical é uma verdadeira indústria, né? Os shows do Nirvana custam milhões, né? Você tem toda uma indústria de produção da imagem, de produção de shows, então é uma atividade econômica mais do que de fato a tentativa de reproduzir, digamos assim, bens simbólicos, né? A cultura popular, ela tem, voltando a ela um pouco, ela está muito voltada à questão das tradições. Então a gente pode ter o artesanato é um exemplo dela, né? Aqui o nosso Dom Quixote, né, uma peça aqui de metal, eu apresentei no outro vídeo, ele é um tipo de peça da cultura popular, porque ela não é produzida em larga escala para se ganhar dinheiro, né? É lógico que também o artesanato, muitas vezes, ele é utilizado para se ganhar muito dinheiro. A partir daí ele passa a ser manufaturado e não mais uma peça da cultura popular. Mas aqui essa é uma peça única, produzida por artista. Eu não posso dizer quem foi, porque isso aqui eu ganhei de presente de um amigo, ele não me disse quem produziu, mas de fato essa originalidade é uma coisa muito típica da cultura popular, diferente da cultura erudita e da cultura de massas. O curioso é que a cultura de massas ela pode também transformar o que é popular e o erudito num produto de consumo. Por exemplo, aqui nós temos um disco de um grande compositor da música clássica, Strauss, né? Strauss, ele é um compositor da música clássica, mas seus discos vendem em lojas, né? Então, se ele produziu para uma minoria, para uma elite, a tecnologia permite que os discos de Strauss sejam de fato vendidos e comercializados aí amplamente na sociedade pelo comércio. Bom, e a questão das culturas híbridas? Bom, no livro Queijo e os Vermes, o autor Carlos Ginzburg ele já falava sobre o tema da circularidade das culturas. Então as culturas circulam e se comunicam, né, entre si. Nestor Canclini, que é um autor que trabalha esse tema das culturas híbridas, ele diz que no mundo atual as culturas passam por forte processo de hibridização. E o que é hibridização? São processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, localizadas, se combinam gerando novas estruturas. Então, por exemplo, nas sociedades culturais, como especialmente a América Latina, esse processo ocorre fortemente, né? Essa interface entre diferentes culturas gerando culturas novas. Então, essa mistura de diferentes culturas que não se define mais por rótulo, não é só popular, não é só erudito, não é só nordestino, não é só o sul. No rock não pode estar necessariamente separado do forró. O forró incorpora elementos de outras produções. Nossas danças se misturam com outras danças. Religiosidades se confundem também. Então essas interfaces entre as diferentes culturas geram culturas híbridas, né? Então a gente não pode falar mais de identidades fechadas. Então porque você é nordestino, você gosta de forró e gosta de buchada de bode ou gosta de gastronomia nordestina. Não, você pode ter na gastronomia nordestina a mistura de diferentes culturas. O forró pode dialogar com as diferentes expressões, as religiosidades podem incorporar manifestações de outras religiosidades, gerando misturas interculturais, contradições, mestiçagens, sincretismo e o conceito que ele próprio fala de criolização, né? Então a globalização ela estimula o hibridismo. O mundo vive uma realidade de desterritorialização e reconversão de saberes e costumes. Acentua-se a interculturalidade moderna. Então as culturas se comunicam e elas perpassam espaços diferentes. Então, se alguém pratica o candomblé é um produto cultural tipicamente brasileiro, mas ele está presente na Europa, assim como a capoeira, que é a arte marcial hoje que mais cresce, especialmente em diversos países europeus. Assim como manifestações da cultura japonesa estão muito presentes na nossa sociedade. Os mercados mundiais eles fazem circular bens materiais, dinheiro, mensagens através da internet, migrações e também os produtos, os bens culturais circulam no mundo todo, através inclusive das novas tecnologias, das tecnologias digitais. Então nesse sentido a América Latina ela sofre porque ela vai perdendo a sua identidade própria, um projeto nacional, e surge a necessidade de sempre se fugir dessa lógica hegemonizadora, dessa transculturalização que na verdade acaba enfraquecendo a cultura local e produzindo a chamada cultura globalizada, né? Bom,
Para a gente concluir essa nossa discussão sobre hibridização, nós podemos dizer que conceitos como os de cultura popular, erudita e de massas, eles não são estanques, mas hoje em dia a hibridização ela promove o fenômeno da interculturalidade, essa interface entre essas diferentes culturas, e a globalização intensifica a transculturalidade e promove uma homogeneização sob a hegemonia das culturas hegemônicas. E é possível também, pensa Nestor Canclini, em democratizar essa transculturalidade. Então, não é porque a cultura norte-americana é forte e chega aqui, que a cultura brasileira não pode chegar nos Estados Unidos. Pelo contrário, é possível que, da mesma forma que haja um fluxo cultural de lá para cá, haja também daqui para lá. Então é possível se criar canais, segundo ele, de democratização desse processo de transculturalidade. Era isso que a gente tinha por aqui. Estamos encerrando a nossa videoaula. A gente pede que todo mundo que assistiu se inscreva no nosso canal Professor Éder Dantas, e ao terminar esse vídeo dê um like, né? Se você gostou, dê um like no nosso vídeo para que a gente possa fortalecer mais esse nosso canal de comunicação e de aprendizagem. E eu deixo um forte abraço para todos e até o próximo vídeo. E lembrando que nós estamos sempre aqui a serviço da produção do conhecimento e do fortalecimento da psicopedagogia enquanto campo de reflexão sobre a aprendizagem humana e sobre a educação. Forte abraço, estamos juntos e misturados.